Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando o JF Entrevista. Estamos realizando o último programa da série Vereadoras e Vereadores da Câmara Municipal de Juiz de Fora. E encerramos esta série com o presidente do Legislativo Municipal, vereador Zé Márcio Garotinho, do PV. Participa conosco desta entrevista o editor-geral do jornal Tribuna de Minas, Paulo César Magela. Zé Márcio Garotinho é engenheiro civil e servidor público municipal. Assumiu a presidência da Câmara Municipal de Juiz de Fora em janeiro deste ano para o biênio 2023-2024. Também participou da mesa diretora biênio 2021-2022 como segundo secretário. O vereador está em seu terceiro mandato. É autor de importantes leis, como a que colocou fim aos trotes agressivos a estudantes e a que proíbe eventos que envolvam violência e maus tratos a animais, como os rodeios. É um dos mais atuantes nomes na revisão do Plano Diretor de Juiz de Fora. Também é autor da Lei do Sossego, que pune com redução de horário de funcionamento e até fechamento os bares que desrespeitam a vizinhança. Como vereador, atua em áreas diversas: meio ambiente, planejamento urbano, saúde, educação, moradia, entre outras. Hoje, nós vamos conhecer um pouco mais do trabalho deste garotinho. E vamos começar entendendo um pouco desse apelido, né? Eu coloquei, né? Se lembra que você se chama José Márcio Lopes Guedes? A gente tem até que ler, né? Para conferir se é esse mesmo nome, Zé Márcio. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Marise, PC. Olha só, é verdade, né? A gente acaba, por vezes, esquecendo. Esse apelido, eu ganhei ele por chamar a todos de garotinho, né? Um amigo em comum nosso, o Dida, ele tinha, há 30 anos atrás, esse hábito de chamar as pessoas de garotinho. Eu acabei pegando isso para mim e ganhei o nome de garotinho, né? Às vezes, tem pessoas que chegam, que não me conhecem, né? Me procuram, o senhor é o garotinho? Eu falei, sou. E começa a conversar com a pessoa e chamo ela de garotinho. Ela, mas garotinho não é você, não? Eu falei, até explicar tudo isso. E como é que foi entrar na vida pública, Zé? Você que é servidor público, engenheiro, né? Está há tantos anos aí, já estava na vida pública como servidor. Mas como é que foi, né, entrar para a vereança? Foi muito natural. Eu sou servidor público, aposentei agora dia 1º de dezembro, com 42 anos de serviço na prefeitura. E sempre lidei e relacionei muito com o público. Na gestão do prefeito Tarcísio Delgado, eu fui diretor de centro regional e naturalmente você passa a ter um envolvimento político com o público, com a cidade. Daí, a ser candidato foi um passo, foi muito tranquilo. A minha formação de engenheiro me ajuda muito também no meu mandato, em questões, e foi fácil, não foi difícil, não. Eu acho que você tem que ter também o dom, né? Não adianta você sair de casa, acordar pela manhã e falar assim, eu vou ser deputado, vou ser vereador. Não, você tem que ter o dom da arte, da política, que é saber acolher as demandas, atender e trabalhar para o interesse público. Mas isso começou lá na faculdade? Você foi de DA, de diretor acadêmico? Não? Começa na faculdade. Eu fui diretor de DA de engenharia, são lideranças que aos poucos você vai exercendo, de pequenos papéis, né, proporcionalmente, até chegar a isso. Isso também tem sim esse rastro. Agora, Zé Márcio, 42 anos de prefeitura no serviço público e você trabalha muito na área de planejamento. Você percebeu, assim, no curso, ao quanto que a cidade mudou no decorrer desses 42 anos que hoje te levaram, inclusive, à Câmara Municipal? Trouxeram, nós estamos aqui hoje na Câmara. Eu entrei na prefeitura em 21 de janeiro de 1981. O prefeito era o Melo Reis. Então, eu vivi todos esses mandatos desde a entrada minha na Câmara, né? E a cidade mudou muito. E falta na cidade, o que eu observo, é planejamento a médio e longo prazo. O serviço público, ele paga caro por apagar incêndio. Nós, no serviço público, a gente não tem muito tempo para planejar. Nós tínhamos, na época do prefeito Melo Reis, o IPLAN,
que ele Foi construiu, e que toda a discussão de planejamento em Juiz de Fora a gente se refere ao IPLAN, porque ele foi uma marca mesmo. Ele trouxe arquitetos, engenheiros, geólogos. José Roberto Reis Salé, que era o presidente. O Salé foi quem criou o IPLAN, e ele trouxe muita gente de fora, e isso ajudou muito também, porque o olhar externo da cidade ele é muito importante. Nós estamos aqui e às vezes a gente se acomoda com o nosso olhar interno, mas naquela época veio um grupo de fora, de Belo Horizonte, de São Paulo, constituiu o IPLAN, construíram as leis urbanas que estão até hoje, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que é fundamental, até hoje é a mesma que está aí, cheia de colcha de retalhos, que nós mesmos fazemos aqui na Câmara. E depois teve um período sem este Instituto de Planejamento, que foi recuperado pela prefeita Margarida Salomão, porque até então misturava-se o planejamento financeiro, orçamentário, com o planejamento urbano. Ela separou isso. Hoje você tem um órgão, que é a CEPUR, que você consegue conversar sobre planejamento. Eu acho, PC, que nós pagamos um preço alto por essa falta de um órgão específico de planejamento. Porque pelo que eu percebo, Zé, quando você entrou na Câmara, na Prefeitura, em 81, o PPAG, aquele plano de Cidade Alta, estava em pleno desenvolvimento. E, além disso, a Avenida Rio Branco, aquele planejamento que ela foi entregue em 82. Então, você já estava lá. Eu lembro que o Melo falava que a Rio Branco, por exemplo, era uma avenida de 30 anos. 30 anos, ela vale. Depois tem que fazer mudanças abissais nela para ela continuar sendo a principal artéria da cidade. A mesma coisa a Cidade Alta também. A 440, a concepção inicial, você melhor do que eu sabe, começou no governo dele, ela previa sair lá de cima, passar pela União, ali dentro do Casablanca, descer o Borboleta, passar no Democrata e ligar com a Avenida Rui Barbosa. Só que não tinha o Vale do Ipê ainda. Como não foi dado continuidade, o resultado, aquele adensamento ali, ficou totalmente inviável fazer a desapropriação. Perfeito. Você lembrou uma via estruturante que ela não se concluiu em função disso. Primeiro, não ter o planejamento. Segundo, esta tinha o planejamento, mas não houve continuidade nas gestões. Por que Curitiba sempre é lembrado como referência em planejamento urbano? Porque Curitiba fez planejamento e executou o que planejou. É o Jaime Lerner. O Jaime Lerner. E todos aqueles que sucederam o Jaime Lerner seguiram esse planejamento inicial do Jaime, independente de qual partido fosse, qual ideologia, eles mantiveram e executaram esse planejamento. Nós pagamos um preço por isso também, a não continuidade de obras. Esse é um exemplo. Você tinha esse planejamento, o grande acesso da cidade previsto pelo Melo Reis seria ali, essa via que ligaria com a rodovia que leva à região da Zona da Mata. Você quer ver outro planejamento também que não foi à frente e a gente paga caro? São as estações de transbordo de ônibus, que no governo do Tarcísio foi projetada 6, 7 estações de transbordo, uma foi executada, depois recuaram com ela, e as demais não foram implantadas. Hoje, os locais onde você deveria implantar essas estações já não existem mais, já estão ocupados por prédios, shopping, Apesar de que as estações de transbordo hoje também não demandam uma grande área, mas é outro pecado que a gente cometeu em não executar o planejamento. E sofre muitas consequências, porque o transbordo evitava que muitos ônibus entrassem ao centro da cidade. A primeira, ela vinha, era onde acendimos, onde é o 27º Batalhão. Isso. Ali naquele trevo da 267. Onde é o quartel, no bairro Santa Lúcia. Aí, dizem, aí você também estava lá, que o projeto original, quer dizer, o correto seria que ela fosse um pouquinho mais para frente, ali perto da Beckton Dixon. Porque ela acolheria também a demanda do bairro industrial. E aí viria, segurando todos os ônibus ali, entravam na Avenida Brasil apenas os ônibus menores ou já com fluxo menor, acentuado, com menos ônibus na cidade. E quem vinha da Zona Sul é ali perto do Seminário Santo Antônio. Sim, na esquina de Dom Silvério com Barão de Aquino. Exatamente, a outra estação é ali. Outra estação de transbordo seria naquele antigo posto de gasolina, na esquina de Rio Branco com Brasil. Exatamente. Você pegaria da região Nordeste. Você teria ali
o outro que pegasse onde é o Terreirão do Samba, você pegaria o que viria do Bar de Lourdes, região e Vitorino. Essa da Zona Norte, a gente já tinha ela pronta, que seria os fundos da rodoviária. Os fundos da rodoviária até hoje é ocioso. Ali poderia ser que pegasse toda aquela região. Até fazendo uma integração com os outros ônibus, né, que vêm das cidades. Também. Hoje a gente não demanda de grandes áreas para fazer esse transbordo, não. Mas é um instrumento, por exemplo, para a mobilidade urbana hoje, ele faz muita falta. Melo Reis, o prefeito Melo Reis, quando fez a Rio Branco, né, ele fazia aqueles canteiros, à época o povo dizia, os túmulos do Melo Reis. Prefeito de Medellín, que é um arquiteto, foi prefeito em Medellín, ele coloca um dos instrumentos mais modernos de mobilidade urbana, esse corredor exclusivo que o Melo Reis fez lá. Então, a Rio Branco não foi só para 30 anos, não. 40 anos, 50 anos. Muito atual ainda isso. Sim. Zé, vamos trazer mais para mais próximo, né? Falar dos seus desafios. A gente está falando um pouco do executar, né? Você estava no serviço público, ajudava até a pensar isso, e estando aqui na vereança, né? Como é que é esse desafio de olhar, e muitas vezes, claro, que tudo que acontece no executivo depende da aprovação da Câmara, mas como é que são esses desafios de olhar para a cidade, tentar fazer, né, mexer um pouco nisso tudo, e muitas vezes estar aqui no Legislativo e não no Executivo? Fala um pouquinho desse desafio e também do desafio como presidente da Câmara, né? Olha, como vereador, eu sou muito feliz em ser vereador. Adoro ser vereador. Por poder fazer propostas e poder atuar na construção da cidade. Isso é muito legal. Nós fizemos agora uma revisão do plano diretor de 2000, que deveria ter sido revisto em 2010, só conseguimos fazer a revisão em 2018, foi quando ele foi sancionado. Por exemplo, a gente pôde ali atuar nesse planejamento macro, né? Que o Executivo tem que ir agora fazendo a sintonia fina ao longo dos anos. Ali, por exemplo, nós colocamos no plano diretor o corredor tecnológico, é uma emenda minha, que prevê ao longo da 040, desde o trevo lá com a 267 até o trevo de Salvaterra, de uma faixa lateral exclusiva para tecnologia. Né? E o que me levou a fazer isso foi a proposta de instalação do parque tecnológico, às margens da 040. A gente já tem na região de Benfica o distrito industrial para a indústria pesada. E a gente precisa investir em inovação, em tecnologia. Foi onde eu propus que se fizesse esse corredor tecnológico, que a prefeita Margarida agora, através dos PEUs, vai regulamentar. É uma tendência, as cidades estão buscando isso. Hoje, quando a gente em algum fórum, algum seminário se discute qual é a vocação do Juiz de Fora, né? As pessoas citam grande retomada industrial da Manchester Mineira. Gente, a gente tem que virar essa página e buscar novas vocações, e não é uma só não, são várias. A indústria de tecnologia de inovação é uma, como a gastronomia, cervejaria artesanal. Então, quando nós colocamos a proposta desse corredor, é para isso. Porque, PC, o setor público ele está sempre a reboque do setor privado. Se nós não fizermos isso, quando o parque tecnológico for instalado, as indústrias vão se instalar ali à revelia do poder público. Então, nós precisamos ter esse controle, essa normatização, essa organização desse espaço. E um bom exemplo de como um vereador pode atuar na cidade. Eu citaria outras duas leis que a gente fez também. Uma é o estudo de impacto de vizinhança, que propõe mitigar, minimizar os impactos que um grande empreendimento traz a uma região. Com o advento do Minha Casa Minha Vida, instalou-se em Juiz de Fora, né, nas cidades de médio porte, principalmente do Brasil, conjuntos habitacionais com 500, 600 mil unidades. Quando você leva 1000 unidades para um bairro, são 1000 novas famílias. Uma média de 3 a 4 pessoas é 3, 4 mil pessoas novas naquele bairro. E aquele bairro já não tem a infraestrutura suficiente de saúde, de educação, de esgoto sanitário, de água. Vazio. Qual é o impacto que isso vai provocar? Então, nós fizemos uma lei, a lei do WAVE, que propõe que esse novo empreendimento se instale, afinal, nós precisamos de moradia.
né? Mas que seja mitigado esses danos. É uma lei muito legal. Foi muito estruturante debatida aqui também. na casa, né, Zé? Foi muito, teve um debate grande, amplo, né? Porque você tem vários pontas ali que você tem que acertar ao interesse de se implantar essas moradias, é necessário, o governo paga pouco por unidade, né? E isso implica em ter uma contrapartida do empreendedor para aquela região, né? Então, mas ela foi implantada e ela tem funcionado muito. Zé, eu queria voltar um pouco na inovação, porque eu acho que isso é o futuro, não é? A gente olhamos para o passado agora há pouco, quando falamos do início do seu trabalho como engenheiro, como vereador, olhando agora para o futuro e em termos de inovação. Você acha que a instância política tem que discutir um pouco mais a questão desse mundo digital, da inteligência artificial? Como que os vereadores, embora sejam legislações federais, principalmente de regulação, mas como a Câmara, porque o município é onde tudo acontece, onde os vereadores também podem trabalhar? Seriam como leis igual essa que você falou sobre esse corredor? PC, é um assunto que ele não é muito palatável. É difícil até falar sobre inovação. Tem que pegar a lei, estudar. O grande público, para chegar nele, você tem que falar mais sobre isso e de forma bem fácil. Nós aprovamos agora uma lei que é uma proposta do Executivo que incentiva a implantação de indústrias de inovação em Juiz de Fora. Florianópolis hoje é um exemplo disso, já vem há décadas investindo nisso. O mundo político ele tem que se aprofundar nisso, sim. Né? A inteligência artificial está aí, a eleição da Argentina agora teve uma influência da inteligência artificial, da tecnologia, da inovação. Nós temos que avançar nisso, sim. Nós vamos ter substituição de profissões, de mão de obra, com a inteligência artificial. Né? Qual o setor que é benéfico isso? Qual que não é? De que forma ela é positiva, de que forma que ela não é positiva? Toda tecnologia é muito bem-vinda, a forma de utilizar é que tem que ser regulamentada e tratada. Né? A Europa mesmo agora, você estava lembrando aqui antes, fez uma regulamentação. O nosso grande desafio, em termos de Brasil, é fazer chegar essa regulamentação aqui de forma rápida. Tá? É porque em todas as instâncias a discussão está acontecendo porque a inteligência artificial ela está agindo em todos os segmentos. Uns, a maioria, para o bem, que a gente espera, e outros temos que ficar atentos. Recentemente, agora, um deputado apresentou uma lei, ela foi aprovada numa Assembleia, não foi de Minas, se eu não me engano, de Santa Catarina. E depois que foi aprovada, foi sancionada e publicada, é que ele revelou. A lei foi feita totalmente pela inteligência artificial. Muito bem elaborada, por sinal. É um grande desafio, né? É um grande desafio, tá? A gente tem outro objetivo que a gente tem que buscar é a cidade inteligente, é o futuro. A cidade inteligente passa muito por tecnologia. Nós temos que investir nisso, o poder público tem que investir nisso. Eu acho que a gente tem que ter um programa em Juiz de Fora, um projeto, não é um programa, um projeto para a gente buscar esse objetivo também, tornar a nossa cidade cada dia mais inteligente. Isso implica em melhoria de qualidade de vida, melhoria em transporte, melhoria em serviço público. É um objetivo que a gente não pode perder de vista. O papo está ótimo aqui, mas nós vamos para um pequeno intervalo. Já a gente volta falando do Zé Márcio aqui, presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, e a Câmara vai ser ampliada, né? O número de vereadores de Juiz de Fora vai passar de 19 para 23. O Zé Márcio tem mais esse desafio aí, que é o espaço aqui da Câmara. É só um minutinho e a gente já volta com esse debate e muitos outros. Até já!
Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Estamos fazendo a série Vereadoras e Vereadores da Câmara Municipal de Juiz de Fora. E quem encerra esta série com a gente é o presidente da Câmara, Zé Márcio Garotinho. Quem começa a entrevista nesse segundo bloco é o nosso convidado, Paulo César Magela. É porque eu vou remeter ao seu encerramento. Você falou que a Câmara, a próxima legislatura, terá 23 vereadores. E a questão de espaço, aí o engenheiro José Márcio sabe muito bem da lei da irredutibilidade da matéria. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Ou seja, essa Câmara foi dimensionada para um determinado número de vereadores, em aumentando, tem que se fazer alguma coisa. E, já há algum tempo, discute-se a transferência deste espaço dos vereadores para atravessar o Parque Alto e ir para o Fórum Benjamin Colucci. É uma negociação com o Estado, porque lá o fórum vai ser transferido para o Terreirão do Samba. Em que pé estão essas conversas, Zé? Olha, isso já vem de longa data, né? É uma tradição em Minas, isso, onde está o Tribunal do Júri, o fórum funcionando, ele faz um novo prédio, a Câmara ocupa esse espaço. Aqui mesmo nós estamos ocupando um espaço que nós já dividimos lá atrás com a Justiça. Né, 1853, quando a Câmara foi implantada, logo a seguir, a construção desse prédio abrigava o Fórum e a Câmara, né, eram 7 vereadores. Nós agora vamos para 23 vereadores a partir de janeiro de 2025. Essa negociação, ela começou em 2015 agora, essa etapa dela, com o Dr. Paulo Tristão no Fórum. Nós acordamos isso, chegamos a fazer até uma lei sobre a transferência do prédio para cá. Essa lei ela não pôde ser, ela teve que ser revista, porque nós não podemos, com uma lei municipal, interferir na posse do patrimônio estadual. E o patrimônio não é do fórum, como esse aqui não é da Câmara. O patrimônio aqui é da Prefeitura e o fórum é do Estado. É assim que funciona. Mas foi acordado com o TJ e o então governador da época, Fernando Pimentel. Agora, com o governo Zema, nós estivemos no início do ano com o vice-governador e ele publicamente acordou a transferência do prédio para a Câmara Municipal, para o município, para que ali se instale a Câmara, tão logo o novo fórum seja inaugurado. Junho, né? Em junho do ano que vem. A questão de um mês atrás, o Dr. Paulo Tristão fez uma reunião lá no prédio do fórum com o setor de engenharia do TJ e representantes do presidente do TJ, onde ficou acordado que em junho a previsão é de se entregar parte do subsolo, que é estacionamento, o primeiro andar, onde está o salão do júri, e parte do segundo andar. Então, o fórum começa a ser transferido para lá e a gente também começa a tratar da nossa transferência para o outro lado da Rua Alt. Aprovamos e foi sancionada também uma lei agora, onde coloca condições até para o governo do Estado fazer essa transferência em definitivo para a gente. Tudo acordado com o governo do Estado. A expectativa é que o ano que vem a gente comece a ocupar o novo prédio e a gente já possa receber os novos vereadores no novo prédio. E já tem destinação aqui para o Palácio Barbosa Lima? Não, aqui não tem ainda uma destinação, até porque o prédio é da Prefeitura, né? A sugestão que a gente daria à prefeita Margarida, às vezes a gente conversa sobre isso também, é que aqui se fizesse um museu da cidade. A gente tem muitas peças no Museu Mariano Procópio que são específicas da cidade. E, de repente, a gente fazer aqui um museu da cidade, até com exposições itinerantes do Museu Mariano Procópio. O Museu Mariano Procópio tem 54 mil peças. Agora, na inauguração, isso foi dito, foi revelado, é assustador o número tem reserva lá. Tem muito. Então, a ideia é que aqui seja parte destinada ao museu. Essa é uma proposta. Zé, vamos continuar, né, falando um pouco da sua presidência, né, dos seus atos aqui na presidência. Você gosta muito da comunicação e tem investido na nossa TV, né, na JF TV, né? A gente até chamava de TV Câmara e você faz questão que seja a TV de Juiz de Fora, né? Fala um pouco sobre isso, sobre os programas, né? A gente também conseguiu maior visualização com a cobertura do JF Vôlei. Fala um pouco dessa, como é que você vê essa televisão pública, essa TV do Legislativo? Mas desde o início, quando nós assumimos a presidência da Câmara, o presidente anterior, Juraci Schaefer, tinha feito uma recuperação, uma manutenção do prédio muito boa, então não há algo que se investir aqui em estrutura física, até porque tem essa proposta de transferência. Nosso objetivo é buscar essa transferência definitiva
da sede da Câmara e investir na comunicação, na relação entre o cidadão e a Câmara. E uma forma de incrementar essa relação é a JF-TV, é a TV da Câmara. É um canal aberto, né? É um canal da Câmara Municipal, nós alteramos o nome, ao invés de chamar TV Câmara, é JF-TV, porque remete à cidade de Juiz de Fora. Nós criamos programas aqui que são com vereadores e com convidados de Juiz de Fora, personagens de Juiz de Fora. Nós somos o único canal aberto de TV local que mostra personagens de Juiz de Fora numa escala maior. Produzir conteúdos relativos à cidade, a gente tem programas, tem conteúdos específicos com personagens da cidade. Quando a gente se propõe a fazer isso, eu busco a audiência da população para o canal, eles passam a conhecer o trabalho dos seus vereadores e ter essa interatividade, essa conexão com o Legislativo. A gente tem que trazer a população para a Câmara, né? E a forma de se fazer isso ela está mudando. É a tecnologia, é a inovação. Então, o investimento na TV Câmara é esse. Nós transmitimos o Campeonato Mineiro de Vôlei, os jogos aqui dentro de Fora, isso foi muito bom. Nós trouxemos audiência e investimos no esporte local. Em janeiro, agora, a nossa equipe, o JF Vôlei, estava na Série C, foi para a Série B. Dia 13 de janeiro começa essa disputa. A gente, dependendo da autorização da Federação Brasileira de Vôlei, a gente vai transmitir os jogos locais. A gente quer transmitir o Carnaval de 2024 de Juiz de Fora. Havendo o Carnaval, a gente quer transmitir. Quando a gente se propõe a fazer isso, a gente traz a cidade para dentro da casa do cidadão e aumenta essa interatividade. É esse o nosso objetivo quando a gente investe na TV Câmara. Só lembrando, né, foram criados os programas do JF Entrevista, que é esse programa, o Cidade em Pauta, o Café com Política e também um jornal diário, né, Zé? O jornal de segunda a sexta, às 11h30 da manhã, que é o JF Agora, né? É isso aí, a gente tem um programa diário, um jornal diário, às 11h30 da manhã. E PC, o nível dos profissionais de fora é alto, você sabe disso. E na TV Câmara, aqui na comunicação da Câmara, a gente tem, né, um nível elevado desses profissionais, o que facilita isso. Isso é muito importante. E eu insisto, a gente quer mostrar personagens de Juiz de Fora. Quando a gente faz isso, a gente mostra a cidade. Zé, não é mudando de pau para cavaco, não, mas falando sobre a Juiz de Fora ainda. A gente percebeu no mês de dezembro, novembro, final de novembro, e esse dezembro, um calor insuportável, com temperaturas altíssimas, previsão agora de novas frentes de calor, chuvas, enfim, estamos falando de meio ambiente. E você é filiado ao PV, um partido que tem como mote o meio ambiente. Mas, antes de tudo, você é um ambientalista. E eu vi até recentemente uma informação, essa aqui é a Câmara mais verde que nós temos em Minas Gerais. Quais são os projetos que vocês estão desenvolvendo na discussão ambiental? Porque é o futuro também. PC, se você observar, desses últimos meses, esses pontos fora da curva de chuva, ciclone no sul, Santa Catarina tem sido atingido. Seca no Rio Amazonas? Seca no Rio Amazonas. Loucura. Seca no Rio Amazonas, olha que absurdo. Você vê aquelas imagens, você não acredita. É o Rio Negro, principalmente. Semana passada, choveu aqui de fora, acho que foi quarta ou quinta, e no mesmo dia, uma chuva intensa em Uberlândia. Me parece que, acho que 90 milímetros, coisa assim. Eu não sei o número exato, mas algo assim. Uberlândia é muito nivelado. E não via enchente, não via alagamento há muito tempo. Aconteceu em Uberlândia. Isso é pontual, na Europa, algumas cidades, alguns países. Então, eu acredito que é a alteração climática que está chegando de fato no mundo e a gente tem que se preparar para isso. Juiz de Fora é uma cidade de médio porte, a cidade de médio e grande porte, ela tem uma demanda maior e uma infraestrutura para resistir a essas intempéries cada vez menor. E isso começa no cuidado diário, na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, no seu trabalho. Aqui dentro da Câmara a gente tem desenvolvido algum projeto que é o Câmara Sustentável, com a redução de consumo de material plástico, redução de papel, tudo isso a pessoa às vezes pensa assim, isso não impacta, não mexe comigo. Claro que impacta. Muda hábito, né? Muda, um copinho que você usa, isso tem impacto
na questão ambiental, a forma de descartar. Observa o Rio Paraibuna quando chove, que sobe a água. O que desce de resíduo plástico ali, sacolinha, papel plástico, vasilhame plástico, é uma imensidão. Então, é algo difícil, tá? E é um hábito diário que a gente tem que ter. A gente precisa ter essa consciência, as pessoas precisam ter consciência. Não adianta, quando alagar, eu sair xingando o vereador, o líder comunitário, o prefeito. Eu tenho que mudar minhas atitudes também. Tá? A Câmara precisa investir mais ainda nisso. Já investe, mas eu acho que a gente tem que continuar investindo mais. Outro dia eu estava passando ali na Barão do Retiro, ali na região, já chegando no Bonfim, perto daquela praça que foi sem nunca ter sido, ela esteve quase sendo inaugurada, acabou afundando. Isso. Sim, não é? Esqueci o nome da praça, mas sim. Hoje Padre. Não, teve um nome posterior, foi alterado, é Padre Amadeu Cortes Socione, ex-vereador. Saiu o padre. Eu achava que era Padre Léo também. Era Padre Léo. Eu fui pesquisar o nome que aí foi mudaram alterado. para Amadeu, que foi vereador, Amadeu Rossignoli. Então, ali tem não tem um contêiner, então o lixo fica todo jogado. Só que ele entra nas calhas ali. No bueiro ali. No bueiro. O resultado, isso aí não é problema. É sim, porque aquilo ali vai para o bueiro, vai entupir, vai causar alagamento. Enfim, a gente tem dito muito na tribuna, Zé, e também para o telespectador, é que cada um tem que fazer a sua parte. Os governos nacionais, as ações internacionais e nós como cidadão. Se cada um fizer a sua parte, já ajuda bastante. Ajuda muito. Você deu um exemplo perfeito. É naquela esquina de Francisco Faria com Eugênio Fontainha. Exatamente. Igual esse ponto, você tem dezenas, centenas na cidade. Nossa sociedade, o que nós fazemos? A gente sai cedo para trabalhar, você pega a sua sacolinha de lixo, vai e junta onde normalmente o gari junta aquele lixo. Isso é 7 da manhã. O caminhão passa ali 6, 8 da tarde. Mas eu não estou nem aí, eu levo minha sacolinha e coloco lá. Isso o dia que ele passa. Então são hábitos e se chover durante o dia, que a sacolinha vai embora. Tem gente que coloca na véspera e tem gente que coloca no feriado. Feriado por muito. Mas esse é um hábito nosso. Na realidade, nossa sociedade, eu falo nós também, que nós somos muito bons nas redes sociais do nosso celular. Mas a nossa prática tem que alterar muito. Os governos não dão conta de minimizar, de mitigar esses danos, não. Zé está falando de sustentabilidade, mas além da nossa Câmara sustentável, tem a nossa Câmara acessível, a preocupação com a acessibilidade também, né? Não adianta nós fazermos leis de acessibilidade e não praticarmos a acessibilidade na nossa casa. Então nós estamos adequando a casa toda a isso, a acessibilidade, né? Isso a gente tem que fazer. Não adianta fazer uma lei que, estabelecimento de atendimento ao público tem que ter cadeira para obeso, e a Câmara não tem. Então nós estamos acertando isso também. Deixar espaço no plenário, né, para que os cadeirantes possam entrar. Sim. Ô Zé, vamos falar um pouquinho, a gente está falando de população, né? Vamos falar um pouquinho da importância que a Câmara também dá à voz da população, a escuta, o trabalho de escuta. A Câmara fez uma pesquisa mostrando onde a população queria que fossem investidos os recursos públicos, né? Fala um pouquinho a Câmara Municipal, acredito que todo país, toda cidade, é a caixa de ressonância da cidade, né? E a pessoa está insatisfeita com o seu salário, ela vem aqui na Câmara, está insatisfeita com a forma de tratamento, ela vem aqui na Câmara, busca um vereador, faz um movimento coletivo. Então a gente está procurando cada vez mais dar essa abertura à população para que faça isso. No início do ano nós fomos discutir a lei de diretriz orçamentária em abril e nós fizemos uma pesquisa pública. Ouvimos 2.000 pessoas sobre como o cidadão quer o investimento dos seus recursos para 2024. E isso ajudou na confecção de emendas agora da LOAS, que é a lei orçamentária, e também um extrato do que a cidade pensa. Os 3 principais temas onde ele entende que deva ser investido o seu dinheiro foram saúde, educação e transporte público. Se você for ver, né, mais talvez o 4º tema aí, a segurança, é o que hoje aflige o cidadão comum. Saúde, eles querem mais médicos, mais consultas e mais insumos. Educação, querem a discussão da qualidade do ensino público, isso é importante, e transporte público, mais oferta de transporte público. Isso nos ajudou a criar agora, a ter sobre as emendas da lei orçamentária do ano que vem. É uma forma de ouvir a população também,
né? A gente quer que a população venha até aqui, mas nós agora começamos a ir lá buscar essa informação. Tem as audiências públicas que a Câmara realiza, transmitido no canal aberto 35.1 e no canal do YouTube. Foram mais de 20 audiências, né, Zé? Foram, esse ano foram mais de 20, né? E a gente já vai ter agora em janeiro audiência para discutir, que nós tivemos que adiar por questões de agenda, a questão da fiação de telefonia, da REURB e também da chacurtaria, que é uma palavra nova, né? Nova assim, não é de uso diário, mas que vai tratar da produção em açougues, produção de linguiça, carne seca, como vai funcionar. É um pedido do Ministério Público, a gente vai fazer essa audiência agora em janeiro. Agora, você falou em transporte público. Recentemente, o Executivo implementou o transporte gratuito. Qual foi o papel da Câmara nesse projeto? Foi iniciativa da Câmara que nós propusemos um requerimento e fizemos uma lei, propondo que aos domingos a gente tenha um transporte público. Está previsto na Constituição, que é um direito do cidadão, e, PC, eu entendo que é uma tendência a nível Brasil. O usuário de transporte público, basicamente, é estudante e trabalhador, né? E ele que arca com o custo do sistema, inclusive as gratuidades. Todas as gratuidades, tudo aquilo ali é somado no final do mês, é dividido pelo número de usuários e ali sai o preço da passagem. E o que está acontecendo? Aumenta a passagem e isso impacta a vida do trabalhador que usa o transporte público e o estudante. Então, nós propusemos isso, que aos domingos e feriados nacionais a gente tem essa gratuidade. Mas é necessário que o governo federal envie dinheiro para os municípios e a gente estender essa gratuidade, tá? E melhorar o transporte público. Isso ajuda na mobilidade urbana. Se eu tenho a oferta de gratuidade no transporte público, eu passo a usar mais o ônibus e menos o carro. Outro dia eu vi um depoimento de um cidadão emocionado com o transporte público gratuito no domingo. Ele tem 5 filhos, ele nunca teve condições de levar os filhos ao Museu Moreno Procópio, porque ficava muito caro para ele. E com o transporte gratuito ele teve essa chance de fazer isso. Foi bastante interessante. Esse é o lado social dessa ação. É o Parque da Lajinha, é o Museu Mariano Procópio. Né? 4 passagens hoje dá em torno de R$14. Nem todo mundo tem R$14 para ir, 14 para voltar, ou são 2 para ir, 2 para voltar, visitar um parente no hospital. Você via muito isso, PC, a família dividir, não, hoje vai você. Esse é o lado social da gratuidade, tá? É um lado que às vezes a pessoa esquece de olhar, não percebe. É necessário. Falando em olhar para o futuro, né? Essa foi uma lei, né? Essa foi uma mudança que dá orgulho, né, Zé, participar desse momento, né? Sim, e a prefeita, ela viu que o legislativo não pode fazer a lei, nós fizemos até para provocar isso, ela abraçou a causa e fez um decreto dando essa gratuidade junto com a Câmara. Isso foi muito legal. A prefeita Margarida teve o mesmo olhar. Zé, para a gente encerrar esse bloco, eu estou com a colinha do nome de algumas leis, o que também tem essa visão de futuro, né? Que é a lei do canudinho, que é muito sustentável, né? Impedir essa questão da distribuição de canudo de plástico. Tem a lei do trote, também me lembro, né, da lei do trote impedindo que os estudantes, principalmente das faculdades e universidades públicas, passassem vexame na rua, fossem, né, pintar e Isso. acabar com 2 leis super importantes, tem Essa outras do trote, aqui. o Zé Márcio vai se lembrar que no tempo dele, quando ele passou em engenharia, tinha um professor... Cortava o cabelo, Não, a jogava engenharia media o calçadão com palito de fósforo. É isso. Você Olha, tinha que medir o calçadão terrível. com palito de fósforo, imagina. Matar mosquito agrícola, eram coisas horríveis, Olha, né, são Zé? leis que eu classificaria, por exemplo, do dia a dia. São leis que eu fiz de minha autoria. Essa do rodeio, proibição de rodeio em Juiz de Fora. Sim, Todo também. mundo tinha medo de mexer nessa lei. Eu falei, não, ao dano, vamos fazer. Fizemos, teve uma discussão ampla na Câmara e Juiz de Fora deixou de ter rodeio. O que não afetou em nada o faturamento das festas que eram feitas. A pessoa não ia lá para ver rodeio, ela ia para ver o show. E deixamos de maltratar animais de Juiz de Fora. A lei do trote, você passava na faculdade, eu passei 2 vezes nesse trote. Uma quando eu fiz o CTU e outra quando eu fiz engenharia. Você era obrigado a raspar a cabeça, mas antes você tinha o seu cabelo cortado, era jogado tinta no seu corpo, rasgava a roupa e tinha esse tipo de trote mesmo. Mediu o calçadão a palitinho, mendigar nas ruas. Isso foi se tornando cada vez mais agressivo Sim. e humilhante a quem estava no momento de festejar. Sim. Nós fizemos uma lei
proibindo isso e punindo o diretório acadêmico. Desde que fizemos essa lei foi a gente aplicada. naturalizava uma coisa que era uma violência, né? E aí, acho que a partir da lei a gente caiu na real, né, Zé? Em 2000, nos anos 2000, eu tenho que fazer uma lei para dizer que, Marisa, eu pensei, você não pode torturar alguém, você não pode humilhar alguém, mas tivemos que fazer. A gente tem duas alegrias, uma quando aprova a lei, outra quando você vê que ela funcionou. Essa é uma lei que funcionou. Nós fizemos outra lei que é importante, e que é mudar o ralo das piscinas. As piscinas de hotéis, clubes, tem aquele ralinho que, quando na hora da limpeza da sucção, prende o cabelo de crianças e a gente já teve perdas de vidas. Nós fizemos uma lei que é obrigada essas piscinas a ter o ralo adequado. Fizemos agora a lei do escapamento legal, né, que coíbe esses automóveis e motos que usam o escapamento como buzina, né? Ele acelera, tira o filtro dali. É uma lei com viés ambiental, não é viés de trânsito, mas que preserva a emissão de gases e a qualidade de vida. Por exemplo, quem tem uma criança autista dentro de casa, um idoso, um neném, até nós mesmo a adultos gente na rua, né, Zé? Como é que isso estressa? É né? agressivo. Eu, às vezes, vou andando pela Santo Antônio, você está tentando ser tranquilo, e vem... Você fica, O problema é que na frente dos hospitais, né? Hospitais e escolas, passam ali, na na subida da Independência. Nós fizemos outra lei, por exemplo, a gente tem em Juiz de Fora hospitais e escolas que usam água de poço para seu abastecimento, para economizar a água da Cesama, hotéis. Então, essa lei obriga que esses estabelecimentos, eles podem continuar usando, mas publica lá um laudo atestando a qualidade daquela água. Fizemos uma lei que propõe retenção de água de chuva. E o retendo da água de chuva na minha casa é pouca, mas a soma daquilo evita um alagamento lá embaixo. Fizemos uma lei que fala da linha chilena, que proíbe a linha chilena. Né? Infelizmente, essa é uma lei que já não dá a segunda alegria, porque ela não é cumprida, é uma fiscalização difícil. As pessoas continuam usando a linha chilena, que causa até a morte. Então, são leis do dia a dia. E contra o trabalho escravo infantil também, né, Zé? Também, você tem uma lei importante. Né? É uma lei importante. E outras leis que são as estruturantes, que eu considero estruturante. Essa da criação do corredor tecnológico, a lei que prevê a construção de bacias de retenção de água de chuva em novos loteamentos. É como se eu fizesse um açude lá, que ele funciona a seco o ano inteiro. O dia que chove, aquele açude enche, segura a água ali, mais tempo eu levo para essa água chegar e alagar, por exemplo, os bairros abaixo. Nós aprovamos aqui o financiamento de drenagem, né, que é necessário fazer obras de drenagem, mas é preciso também medidas que retenham a água como forma de prevenção. Nós estamos extrapolando ao tempo, né, Zé? Vamos para o nosso último bloco. No último bloco nós vamos conhecer o Zé Márcio, o garotinho para além aqui da vereança, né, Zé? A gente já conhece um pouco nas redes sociais dele, porque ele gosta de cantar, de mostrar, né, um pouco da... A gente aqui dentro da Câmara ele tem um visitante, que é o Tucano, que a gente também não falou isso, né? A gente já volta, um minutinho só. Até já. Tá no ar o Café com Política.
Olá, estamos de volta para o último bloco desse programa JF Entrevista, série Vereadoras e Vereadores da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Com a gente aqui nos estúdios, o presidente da Câmara, vereador Zé Márcio Garotinho, e o convidado, Paulo César Magela. Zé Márcio quer falar mais de vereança, hein? Quer falar, não quer falar? Não, mas aí eu queria fazer uma pergunta fora da vereança. Ah, tudo bem. Tem vida depois da vereança? Porque algumas profissões, por exemplo, jornalista é tempo integral, né, Maria? Se a gente aconteceu alguma coisa, estou em casa. Não existe isso. E vereador é ao mesmo tempo, porque quando há uma demanda pública do povo, ele não vai procurar o deputado, não vai procurar o senador, ele vai procurar o vereador e o prefeito ou a prefeita. Ou seja, vocês têm uma ligação direta com a comunidade. Como você concilia o trabalho de vereador com o cidadão, pai de família, churrasqueiro lá do churrasquinho da igreja, lá, Zé Márcio Garotinho? Ah, olha só. Zé Márcio que toca o sino do lado da casa para o PC acordar, né? Exatamente. PC mora ao lado da igreja de Santa Rita. Eu tenho uma relação muito grande. Em 2010, 2011, eu ajudei o padre Zé Maria no Linhares. Por eu trabalhar na prefeitura na área de licenciamento, ele me procurou que ele precisava licenciar a ampliação da igreja do Linhares. A igreja era muito pequena. Fizemos um projeto e, junto com ele, a gente conseguiu ampliar a igreja do Linhares e fizemos a recuperação de uma capelinha de Nossa Senhora de Fátima que tem no Linhares. Ela é linda, é linda. Ela cabe umas 4 daquela capela dentro desse estúdio. Ela tem uns 15 metros quadrados, mas ela é linda. E dali a gente começou, aí a igreja do meu bairro lá, que é o Marumbi, a Santa Rita, eu fiz uma amizade muito grande com o padre Camilo. O padre Camilo é um irmão que eu tenho. Hoje é o reitor do seminário. Né? Reitor do seminário, gente boa. Nós precisamos marcar um café com ele, PC. Com certeza. E começamos a fazer obra ali no Santa Rita. O padre Camilo é um perigo, que eu, como engenheiro, ele me chamava, falava o projeto que ele queria, eu desenvolvi o projeto. Quando eu chegava lá, a obra já estava praticamente pronta, né? Eu dizia que ele era um padre engenheiro. E fizemos muita obra ali e a participação comunitária e coletiva. Moro no Marumbi, perto do Corte de Pedra. Eu lembro que quando eu me elegi vereador a primeira vez, a presidente da SPM, Dona Lindalva, foi na minha casa. Falou, Zé Márcio, disse que você vai morar no Bom Pastor, que você vai para o Bom Pastor. Né? Aquela lenda de que tudo de bom é o Bom Pastor. E aí eu falei, não saio daqui, tem minha casa nos fundos da casa da minha sogra, até hoje eu moro lá. Moro com a minha família e não sai de lá, não. Não tem planos de sair de lá. Você constrói sua casa, faz do seu jeito, né? Eu também moro na casa da sogra também. Não é verdade, PC? Eu não saio de perto da minha sogra de jeito nenhum, ela é minha paixão, então eu fico ali. Como é que ela chama? Yolanda, ela é um docinho. Então eu fico ali e ali é muito bom. E isso é legal, você convive com as pessoas. A gente é vereador 24 horas, não tem jeito. E é o que o PC falou, vereador e prefeito, o cidadão põe a mão. Isso é legal. Então, onde você vai, a pessoa te vê como vereador, isso tem que ser natural e normal. Para isso eu me elegi vereador, para isso eu briguei para ser vereador. Não é para fugir de nada, né? Então, isso é gostoso, eu adoro fazer isso e tal. E tem vida, sim, depois de vereador, sempre tem. É gostoso isso. Não, é vereador, é assistente lá na igreja, lá né? Na igreja, pois é. Aí começamos na missa do Impossível, que foi para lá com o padre Pierre, a demanda do churrasquinho era grande, né? Eu fazia churrasquinho, só que a pontinha do dedo aqui estava ficando dura, aí o seu Vicente me salvava lá e tal. Hoje eu consigo ir lá aos domingos. Já não, como vereador ele tinha que acordar às 6, agora fazer churrasquinho às 4, né, Zé? Nossa, durante as festas. Com a presidência aqui, a gente presidindo, eu não consigo chegar na missa do Impossível a tempo, mas domingo eu estou lá. É gostoso, né? É Zé, bom. fala um pouco da família, são 4 filhos? São 4 filhos, o Rafael e a Ana Luísa, né, que estão com 34 e 30 anos. E agora eu tenho a Júlia, casei com a Lara agora, a Lara é do Marumbi, tem a Júlia com 15 e a Laura com 13. Eu tenho 61, né? Então, ser pai, avô, Marisa e PC não é fácil não, viu? Não é verdade. Nossa, que as crises de adolescência delas são terríveis, mas é o que dá vida e força a gente, né? E elas acompanham, Zé, de vez em quando arranca rabo? Você só pensa, vai dormir, passar um colchão lá na câmara, fica lá o tempo inteiro, como é que é? Tem essa cobrança, né? A gente não consegue ir em casa para almoçar, não dá tempo mesmo, tem essa cobrança. Mas eu procuro, final de semana, dar atenção a elas, né? E acaba no final dando certo. Tem os estresses lá, né? Mas elas já entendem, hoje eu procuro levá-las ao máximo onde eu posso, né?
Zé, e esporte? Você praticou esporte? Né? Eu sempre fui aquele atleta... Você jogava com o Cachoeira, com o Dida lá no Manuel Eu Honório? bati muita pelada com o Dida, né? O Dida tem muita história e tal, a gente sempre bateu pelada, mas eu fui aquele atleta que ou eu levava o uniforme ou eu levava a bola PC. De tão ruim, você tem que levar a bola para participar. Mas sempre gostei. Tanto é que eu comecei no Acadêmicos do Bauru, montar time, equipe. Eu fui mais dirigente cartola do que atleta. Pois é, voltando, a gente vai lá e vem cá, né? Como é que a gente falou bastante de você como presidente, mas como é que é o diálogo com os pares hoje e como é que é o diálogo com o executivo? O jornalista Wilson Sidney, ele fala assim, Juiz de Fora tem várias lendas, né? Uma das lendas é de que o legislativo atual é o pior da história de Juiz de Fora, seja em que época for. E o nosso legislativo, ele evolui, a fila anda também. Então a gente tem um grupo jovem no legislativo hoje, de vereadores que trabalham muito, vem com um gás enorme. Isso para nós, que já estamos aqui há 2 mandatos, é muito bom, bota gás na gente também. Eu tenho um orgulho danado de fazer parte desse legislativo atual também. É uma turma que trabalha muito. Você tem viés ideológico diferente de alguns, aquela discussão, ou discussão mais acirrada, e você, como presidente, tem que ficar ali manobrando para lá e para cá, mas você tem que dar direito a eles de exporem seus pontos de vista. É uma turma que trabalha muito, tá? E a gente vai, na eleição do ano que vem, passar de 19 para 23, é necessário, isso democratiza mais a participação na cidade, né? E a gente, se Deus quiser, espera já estar no fórum com esse novo grupo de vereadores lá, né? Eu vou buscar a reeleição o ano que vem como vereador. Você antecipou a minha pergunta, né? Puxa vida. Eu perguntei porque essa Câmara já teve vice-prefeito. O Almas foi vereador, foi vice-prefeito. O Kennedy Ribeiro foi vereador e foi vice-prefeito. O Chico Evangelista disputou para vice-prefeito. Enfim, você não pensa também em passar pelo executivo, não como funcionário público que mas como um candidato, como prefeito ou vice? A Câmara tem nomes... É uma provocação, né? Mas porque o ano que vem tem eleição, né? Tem. A Câmara tem nomes com capacidade para uma vice-prefeitura ou até para um candidato a um cargo maior no Executivo. Tem pessoas capacitadas para isso. Tá? Não, só para lembrar, o Tarcísio foi vereador. Foi. Melo Reis foi depois deputado, mas também, quer dizer... O Almas foi vereador, enfim... Então, assim... O Custódio foi deputado também. Foi deputado, A gente tem, sim, pessoas com essa capacidade. E eu sou candidato a vereador o ano que vem. Hoje, a prefeita Margarida Salomão tem feito um belo trabalho, cuida da zeladoria da cidade, cuida da inclusão social, isso é muito importante. Você tem que ter esse olhar, né? E eu sou candidato a vereador o ano que vem. Não tenho desejo e intenção nenhuma e não serei candidato a... Não me vejo candidato a deputado. Eu gosto da cidade mesmo, aqui é muito bom. Você não foi candidato nem a deputado na última eleição, né, Zé? Não. Aqui eu acho que as minhas ações, e eu ficando aqui, eu tenho mais influência na cidade do que às vezes se eu fosse um deputado. Mas é um olhar, né? Não é... Tem outros olhares também sobre isso. Mas quando você fala, por exemplo, Juiz de Fora, você gosta muito. O que o Juiz de Fora tem que outras cidades não têm? Eu tive em Belo Horizonte, no Ministério Público, há 2 meses atrás, e conversando com um promotor, que eu não me lembro o nome agora, a gente falava sobre isso. Ele não é de Juiz de Fora. Ele estudou aqui, mas ele não é daqui. E ele falando sobre... Ele gostaria de voltar para Juiz de Fora. Gostaria de voltar para cá. E, por exemplo, policiais, na Polícia Militar, no Exército, nas instituições, as pessoas querem vir para Juiz de Fora. Juiz de Fora tem uma boa qualidade de vida, tem uma qualidade de vida muito boa, você tem uma boa oferta de serviços públicos, você tem uma carência numa UBS, numa escola, mas a gente tem bom serviço público, a gente tem uma proximidade muito grande com o Rio, não estamos tão longe assim de São Paulo, você tem voo hoje que te leva lá rápido, com Belo Horizonte, então você está num eixo muito bem localizado, e isso, eu acho que de uma forma geral, atrai as pessoas a quererem vir para Juiz de Fora.
né? E eu nasci aqui, eu conheço a todos, então é a minha aldeia, né? Então isso me atrai muito aqui. As coisas ainda funcionam aqui, né, Zé? Funcionam. A gente critica o trânsito, a gente critica a saúde, mas aqui ainda funciona. Aqui É uma coisa que você ainda falou da funciona. pesquisa, a gente que também foi colocada, né? A população em situação de rua de fora parece ter crescido muito, mas as pessoas estão de olho nisso, né? As pessoas não. Há programas, há trabalho em cima disso. Você vê que a nossa Regional Leste, por exemplo, aumentou muito a demanda lá. Você vai ver, são pessoas de cidades vizinhas que estão vindo para cá. Nós reclamamos, é claro que o serviço público pode melhorar, claro que pode, mas ainda é melhor do que muito do que está por aí, tá? Eu me lembro certa vez, na Tribuna de Minas, nós convidamos o professor Muniz Sodré para fazer uma palestra lá para os jornalistas. Muniz Sodré é uma das sumidades aí do jornalismo. Na área de comunicação, foi na área de professor da Universidade comunicação Federal do Rio né? de Janeiro. E ele, então, veio a Juiz de Fora. Eu fui almoçar com ele numa churrascaria ali na Avenida Brasil. Na volta, ele falou comigo assim, tem muito tempo que eu não venho a Juiz de Fora, me passa comigo pela Avenida Rio Branco, a tribuna ainda era lá onde é Esdeva, na Avenida Brasil. Mas passa pelo centro da cidade, que eu quero ver. O trânsito estava um pouco ruim ali, quando os pés da São Sebastião. Eu falei, professor, eu vou cortar caminho aqui, ó. Vou subir a São Sebastião, pegar o Olegário e descer a Espírito Santo para ganhar caminho. O trânsito está muito ruim. Ele olhou para um outro professor que estava no carro, o professor Argolo. Ele falou assim, Argolo, acho que o PC não conhece o Rio de Janeiro, não, né? Está reclamando do trânsito aqui, cai na Avenida Brasil, para você ter uma ideia. A Avenida Brasil deles lá, ou linha vermelha, ou a ponte Rio-Niterói de manhã. Sim, é natural do ser humano fazer a crítica. Eu tenho um olhar sobre o que não está funcionando. Mas a hora que você deixa de ter esse olhar e vê o que funciona, você vê que Juiz de Fora está muito bem se comparado com outros centros. Então, eu consigo andar aqui em curta distância e ter oferta de entretenimento, de lazer, de serviços, de comércio com qualidade. Não, Juiz de Fora é muito bom para se viver, sim. Zé, para a gente encerrar, queria que você falasse que legado você quer deixar como presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora. O legado que eu quero deixar é o mesmo que eu... Agora, na minha aposentadoria, fiz um olhar retrospectivo e fiquei muito feliz, sabe, comigo mesmo. Eu combati o bom combate. Acho que a Câmara ela não avança só com um mandato de presidente. Os presidentes anteriores, cada um da sua forma, avançou muito na Câmara Municipal, né? O legado que eu quero deixar é da transparência ampla, da gente ter essa relação com o Executivo muito boa, com a população muito próxima, de forma transparente, a gente poder ir para a nova casa, dando conforto aos novos vereadores e ampliar os serviços da Câmara para a população e preparar para o próximo presidente, que ele venha e faça um trabalho tão bom quanto o que os anteriores fizeram. Não vejo a presidência da Câmara como uma disputa de quem faz mais, mas é uma sequência que vai construindo um resultado final. PC, quer colocar mais alguma coisa? Não, você está otimista com o Tite no Flamengo? Esquecemos disso. Eu estou. Pela primeira vez agora nesses últimos jogos, eu vi o time do Flamengo organizado, né? O problema do Flamengo é de dirigentes, né? Com certeza. Contratam mal, investem mal, então... Mas vamos em frente, né? Nós, como bons torcedores do Flamengo, eu já vejo o Flamengo campeão de tudo o ano que vem. A Marisa é Vasco. Eu sou Fluminense. Fluminense, tem razão. mesmo? Esperando Libertadores. Agora. Nós, torcedores, somos assim, a gente leva uma piaba danada, levamos um chocolate do Atlético lá no Maracanã, mas 2 dias depois eu já achava o meu time melhor do mundo. É isso aí. Paixão é uma coisa... Para relaxar, isso é bom. Muito obrigada, viu, Zé Márcio, por essa entrevista. Obrigada, Paulo César, por estar com a gente aqui mais uma vez. Mais uma vez. Eu que agradeço o bate-papo, né? Não foi nenhuma entrevista. PC e você deixam a gente muito à vontade. Foi muito bom, foi ótimo fazer essa série, a série idealizada aí pelo Zé Márcio, e que foi muito bom, né, a gente conhecer um pouco mais dos vereadores, para além da vereança, né, Zé? É um dos objetivos da JF-TV. Entrevistamos todos os ex-prefeitos, personagens da cidade, terminamos agora essa, né? Vamos começar agora do Carnaval preparar. E a gente recebe elogio nas ruas, viu, Zé, por essa programação. A população é muito carente, né? Quer sempre conhecer o seu lugar, o seu habitat, né? Essa é a ideia. Obrigada, viu, por essa ideia, né, que estamos aqui hoje, e pela entrevista aqui. Obrigada também, viu, Paulo César? Essa foi a série, né, Vereadoras e Vereadores da Câmara Municipal de Juiz de Fora, que a gente está encerrando hoje.
Uma boa noite para você e até o próximo programa.